Desde a Grécia Antiga, nós buscamos na razão e na lógica o caminho para entender o mundo. Mas e se for justamente no que parece irracional e contraditório que está escondida a chave para compreendermos a realidade? E se as coisas mais absurdas que já ouvimos falar, OVNIs, alienígenas, aparições e até os paradoxos da física quântica, enfim, tudo aquilo que a gente costuma descartar como superstição, loucura, fantasia ou simples enganos, não fossem apenas ilusões, mas sinais de que a própria realidade é muito mais estranha do que imaginamos? O filósofo Bernardo Kastrup, em seu livro intitulado Chamados do Absurdo, Como Encontrar Significado em Acontecimentos Bizarros, propõe que é justamente no ilógico, no contraditório e no inexplicável que podemos obter pistas sobre a verdadeira natureza do mundo. Nossa reação padrão é rotular eventos estranhos como mera coincidência, ou talvez apenas fruto da imaginação. No entanto, essa é uma reação automática, e como toda reação automática da nossa psique, há uma grande possibilidade de estarmos enganados se não analisarmos melhor. Afinal, o objetivo da nossa psique é primordialmente nos manter vivos e não nos mostrar a verdade. Então vamos parar e pensar. Independentemente de esses eventos estranhos serem ou não reais, e afinal teríamos primeiro que definir o que é realidade. O fato é que, em algum sentido, essas experiências acontecem. E se esses momentos absurdos não forem apenas falhas na percepção? E se forem algo mais? Quer dizer, e se não forem falhas na percepção da realidade, mas características raras da própria realidade, cuja consequência seria nos permitir entendê-la de um modo mais profundo? E se forem um chamado, um convite do próprio universo para que a gente o conheça melhor? Hoje vamos embarcar numa jornada e investigar com mais cuidado esses eventos, com uma curiosidade científica e filosófica. Guiados pelo livro do Bernardo Kastrup, vamos explorar uma possibilidade radical e transformadora, a de que a realidade não é uma coisa sólida e objetiva na qual vivemos, mas algo mais elusivo, ilógico e profundamente significativo que estamos experimentando juntos. Afinal, o que mais absurdo do que a própria existência? Capítulo 1. Chamados do absurdo. A questão aqui não é provar se alienígenas ou fantasmas existem. A questão é muito mais profunda. É enxergar esses fenômenos como sinais de que o nosso atual mapa da realidade, o fisicalismo científico, não consegue dar conta de tudo o que acontece, indicando que esse mapa está perigosamente incompleto. Para você sentir o clima, vamos mergulhar brevemente em 4 dessas histórias, mas não como meros contos de curiosidade, mas como evidências de uma realidade muito mais maleável do que nos ensinaram a acreditar. Se até agora entendemos a realidade como um pavimento firme e contínuo, então essas histórias podem ser entendidas como brechas no pavimento da realidade. Chamado número 1. O OVNI norueguês e a sua física impossível. Imagine a cena. Um vale remoto e congelado na Noruega em meados dos anos 80. A noite é escura, mas não há nuvens no céu. De repente, algo brilhante se acende no negrume. Não é um avião, não é um helicóptero, mas também não é apenas uma luz, pois sua luminosidade parece ser refletida. Ele se move em zigue-zague da esquerda para a direita, instantaneamente, como se não tivesse massa, como se a ele a inércia não se aplicasse. Aquele algo, então, para e paira por alguns instantes. A luz começa a pulsar num ritmo que lembra um ser biológico, sugerindo uma inteligência por detrás dela. Logo em seguida, de maneira muito rápida, desaparece para longe. Isso não foi visto por um único fazendeiro assustado. Foi um fenômeno persistente ao longo dos anos. Cientistas foram para lá, armados com radares, câmeras, espectrógrafos. Eles capturaram em filme, rastrearam no radar e encontraram depósitos metálicos estranhos no chão sob onde as luzes pairavam. Uma estação de monitoramento automática
capturou imagens nítidas. Eles provaram sem sombra de dúvida que o fenômeno aconteceu. Mas, no entanto, não conseguiram explicá-lo. Enfim, tais luzes norueguesas são um fato físico que parece ter violado as leis da física como as conhecemos. Chamado número 2, experiência psicodélica compartilhada. Na mesma época, mas na América do Norte, centenas de pessoas viram uma formação gigante de luzes em forma de V, que parecia conectada a uma enorme aeronave. E não era gente qualquer. Tinha cientistas, engenheiros e policiais entre as testemunhas. A consistência dos relatos evocou teorias que iam desde naves militares secretas a até mesmo visitas extraterrestres. No entanto, um comentário de uma das testemunhas-chave pareceu sugerir algo muito mais profundo do que tais especulações provincianas. Disse ela: do começo ao fim, os 18 minutos em que observei aquela nave foram também um período de autoexame de mim mesmo e de quem eu era. Várias testemunhas relataram a sensação de que a estranha formação de luz estava, de alguma forma, tentando se comunicar com elas. Para alguns, a experiência foi tão forte que fez eles se questionarem sobre a própria identidade. No entanto, como disse o Kastrup, se eu literalmente visse uma nave estranha, imagino que muita coisa passaria pela minha cabeça, mas não perguntas sobre minha própria natureza. Após a investigação ter colhido o depoimento das testemunhas, a conclusão foi de que elas tiveram algo próximo a uma experiência psicodélica compartilhada. E como você sabe, os psicodélicos são conhecidos por causarem reflexões existenciais. Chamado número 3, o Milagre de Fátima. Agora vamos viajar para Portugal, em 1917. Uma multidão de nada a menos que 70.000 pessoas está reunida em um campo enlameado sob uma chuva torrencial. Há crentes devotos, camponeses, mas também céticos, jornalistas e cientistas. Todos estão ali, esperando por um milagre prometido por 3 crianças pastoras. E então, de repente, não é que algo acontece. As nuvens se abrem. O sol aparece, mas não é o nosso sol familiar. É um disco prateado, pálido e giratório. Ele começa a dançar no céu, zigue-zagueando em direção à multidão aterrorizada antes de recuar para o seu lugar. O pânico se transforma em espanto. Mas o absurdo não terminou. O segundo milagre acontece no chão. As roupas encharcadas de todos, o solo lamacento, as poças de água, tudo está instantânea e completamente seco. Este evento mistura o físico e o simbólico de uma forma que confunde a mente. Como um fenômeno aéreo, por mais bizarro que seja, poderia secar seletivamente dezenas de milhares de pessoas e o solo ao redor delas e de forma instantânea, a dança do sol foi um evento físico testemunhado por uma multidão, mas suas consequências desafiam a causalidade. Chamado número 4. Elfos, alienígenas e panquecas sem sal. Nem todos os chamados do absurdo envolvem objetos estranhos no céu. Alguns envolvem entidades vivas. Além disso, como explica Kastrup, algumas histórias vão além da mera não conformidade com as leis conhecidas da física. Elas desafiam algo muito mais fundamental, a própria lógica. Considere a história de Joe Simonton, um fazendeiro de Michigan que, em 1961, relatou um encontro com pequenos seres, pequenos em estatura, que vieram em sua direção. Eles pareciam brilhar como se possuíssem luz própria. Joe pensou que eram alienígenas tentando passar alguma mensagem. No entanto, eles não lhe deram os segredos do universo ou avisos sobre o futuro. Eles fizeram um gesto pedindo água e, em troca, deram-lhe 4 panquecas quentes, mas insípidas e sem sal. Parece ridículo, certo? Uma anedota para um tabloide amador. Mas o renomado pesquisador Jacques Vallée viu algo mais profundo. Ele notou que essa história é quase idêntica a inúmeros contos do folclore europeu sobre encontros com elfos, que eram notoriamente
avessos ao sal, e frequentemente ofereciam comida sem sal aos humanos. É como se um antigo roteiro mítico estivesse sendo reencenado com adereços modernos de alienígenas. Talvez não faça sentido e pareça irreal, mas para Jacques e para seu psiquiatra, o doutor John Mack, de Harvard, a experiência foi inegavelmente real e significativa, sugerindo uma terceira zona onde o objetivo e o subjetivo se fundem. Capítulo 2. Choque ontológico. Esses exemplos, por mais diferentes que sejam, têm algo em comum. Eles desafiam não só a física, mas a lógica e o bom senso. Eles são cheios de simbolismo, metáforas, e o mais importante, note como involuntariamente eles mexem com a gente num nível profundo. O famoso psicólogo Carl Jung, muito antes disso, já explorava essa fronteira. Ele entendia esses eventos como uma jornada ao que ele chamava de inconsciente coletivo, um lugar de caos, mas também de profundo significado. Nesse sentido, tais luzes no céu podem não ter sido naves de outro planeta, mas projeções da nossa mente coletiva, símbolos nos chamando para prestar atenção. Façamos um experimento mental. Quero que você se imagine, de verdade, naquele campo em Fátima. Você está encharcado. E então você vê o sol, a âncora da sua realidade, se soltar do céu e dançar. O que você sente? É mais que medo. É uma vertigem. O que os filósofos chamam de choque ontológico. As regras fundamentais do seu universo acabaram de ser pública e inegavelmente quebradas. Esse sentimento, essa ruptura, é o chamado do absurdo. Sua função não é dar respostas, mas quebrar nossas categorias. Segundo Jung, a absurdidade não é um erro, mas uma ferramenta para o crescimento pessoal. Portanto, como você entendeu, a característica comum a todos esses eventos não são os alienígenas ou os milagres. É a violação flagrante da lógica e da física, combinada com um poderoso simbolismo. Eles são coletivamente experienciados, mas fisicamente impossíveis. Quer dizer, embora todos os eventos parecem ter, por um lado, um forte componente psicológico, por outro lado, o fato de terem sido testemunhados por multidões demonstra que tais aparições não foram meras alucinações individuais, presas dentro da cabeça de alguns perturbados. A questão que surge, no entanto, é a seguinte: como algo pode ser real para muitos e, ao mesmo tempo, impossível para nossa realidade física? Para responder a isso, precisamos examinar os próprios alicerces do que chamamos de realidade. Precisamos primeiro desmontar a ideia mais fundamental que sustenta nossa visão de mundo. A ideia de uma realidade objetiva. Capítulo 3. A ilusão da objetividade. Em nossa cultura, fazemos uma distinção nítida entre o mundo interno da mente, o mundo subjetivo, e o mundo externo dos fatos, o mundo objetivo. Mas essa separação, como veremos, pode ser a maior ilusão de todas. Para sermos precisos, precisamos distinguir entre dois tipos de objetividade: a objetividade fraca e a objetividade forte. A objetividade fraca é quando múltiplas pessoas observam a mesma coisa de forma consistente. A árvore no seu quintal é fracamente objetiva. Todos que a olham concordam que é uma árvore. Os fenômenos das luzes no céu noturno da Noruega e do sol dançando no milagre de Fátima foram, no mínimo, fracamente objetivos, pois, respectivamente, centenas ou milhares de pessoas viram a mesma coisa. Mas há um segundo tipo, a objetividade forte, também conhecida como realismo metafísico. Esta é a crença de que a árvore no seu quintal existe, tal como nós a vemos, com todas as suas folhas e átomos perfeitamente definidos, mesmo que ninguém, nem humano, nem animal, nem câmera, esteja lá para observá-la. É a crença em um universo que existe lá fora, independentemente de qualquer mente.
É uma crença, pois como poderíamos saber se as coisas continuam a existir quando não há ninguém para experimentá-las? A objetividade forte é a rocha sobre a qual toda a ciência moderna foi construída. E, ironicamente, foi também a própria ciência que pegou uma marreta e quebrou essa rocha em pedaços, através das descobertas da mecânica quântica. Para entender o que a ciência descobriu, vamos usar uma analogia. Imagine que a realidade é um jogo de videogame de realidade virtual e incrivelmente avançado. A teoria do realismo é a crença de que o mundo inteiro do jogo, cada galáxia, cada estrela, cada átomo em uma pedra de um planeta desconhecido, está totalmente renderizado e existe em detalhes perfeitos o tempo todo, mesmo que nenhum jogador esteja lá para vê-lo. É como se houvesse um disco rígido, gigantesco e pré-carregado. Mas o que a mecânica quântica, o campo mais bem-sucedido e testado da ciência, descobriu? Algo muito, muito mais estranho. Ela descobriu que o mundo do jogo só renderiza quando um jogador interage com ele. Antes de você interagir com uma partícula, como um elétron, ela não tem propriedades físicas definidas. Ela não está aqui ou ali. Ela existe em potência, como uma nuvem de probabilidades. O ato de observar, de medir, força a partícula a escolher suas propriedades, a renderizando em sua tela. Isso não significa que é o seu olhar que cria a realidade, tal como muitos charlatões da mecânica quântica saem por aí dizendo. Isso apenas parece indicar que o que nós chamamos de mundo externo sempre depende de uma interação, de uma relação, sugerindo que deveríamos abandonar a concepção de que o mundo externo existe de maneira independente. Isto é, deveríamos abandonar o realismo, a noção de objetividade forte. O que isso revela é uma ironia no âmbito do conhecimento. O método científico, nascido de uma visão de mundo realista, foi tão eficaz que acabou produzindo experimentos que refutaram sua própria premissa fundamental. Uma serpente que devora a própria cauda. Isso não é um fracasso da ciência. É seu triunfo mais profundo e paradoxal. A ciência, em sua busca incansável pela verdade objetiva, descobriu que a própria objetividade fundamental é uma ilusão. A ideia de um mundo lá fora, existindo independentemente da mente, parece ser cientificamente insustentável. Então, se não há uma realidade independente da mente, qual é a alternativa? A alternativa lógica mais parcimoniosa e coerente com os dados empíricos é a de que a realidade é, em sua essência, mental. Mas não uma mente dentro de nossas cabeças individuais. Nossas cabeças individuais é que estariam dentro da mente, pois tal mente seria o próprio universo. De tal maneira, a realidade que vivenciamos, com sua consistência e regras compartilhadas, a objetividade fraca, pode ser entendida como uma espécie de sonho compartilhado. Uma realidade de consenso filtrada por mentes individuais que estão em um nível fundamental interconectadas. Capítulo 4. O ilógico da lógica. Se o chão da realidade física é elusivo, pelo menos temos a lógica, certo? Uma afirmação é verdadeira ou falsa. Este é o alicerce do pensamento racional, o sistema operacional sobre o qual construímos a ciência, a matemática e a filosofia. Desde o Iluminismo, nossa cultura tem tratado as leis da lógica quase como verdades sagradas, vivendo em um mundo platônico de absolutos. No coração da lógica clássica está o princípio da bivalência. Toda afirmação sobre a realidade é ou verdadeira ou falsa. Não há meio termo. Essa ideia está intrinsecamente ligada à teoria da correspondência da verdade, que diz que uma afirmação é verdadeira se corresponde a um fato objetivo no mundo real. Porém, como acabamos de ver, o mundo real, independente da mente, é uma ilusão que a própria ciência desmantelou. Então,
a que aquilo que chamamos de verdade corresponde. Acontece que a lógica, assim como a ciência, também contém as sementes de sua própria ruína. Pense na lógica clássica como o cartógrafo supremo. Seu objetivo é criar um mapa único, perfeito e em escala real. Mas o que acontece quando o cartógrafo tenta incluir o próprio mapa no mapa? Ele cria um paradoxo. Considere esta simples frase: esta afirmação é falsa. Este é o famoso paradoxo do mentiroso. Pense um pouco sobre esta frase. Se ela for verdadeira, então é verdade que ela é falsa, o que a torna falsa. Mas se ela for falsa, então é falso que ela é falsa, o que a torna verdadeira. Mas a verdade da afirmação é que ela é falsa. E assim, ela oscila infinitamente entre verdadeiro e falso. É um loop estranho. É um pequeno pedaço de código que trava o sistema operacional da lógica binária. Por séculos, os filósofos trataram esses paradoxos como curiosidades linguísticas, falhas na linguagem que poderiam ser corrigidas. Mas em 1931, um jovem e desconhecido lógico austríaco chamado Kurt Gödel lançou uma bomba que abalou os alicerces da matemática e do pensamento racional. Com seus teoremas da incompletude, Gödel provou que o mesmo tipo de paradoxo autorreferencial do mentiroso não era uma falha, mas uma característica essencial no coração da teoria dos números, a base de toda a matemática. Ele demonstrou que qualquer sistema lógico suficientemente poderoso para fazer aritmética básica conterá inevitavelmente afirmações que são verdadeiras, mas que não podem ser provadas como verdadeiras pelo próprio sistema. E esse é o ponto. Em essência, Gödel encontrou o paradoxo do mentiroso escondido no âmago dos números. O cartógrafo supremo, mostrou Gödel, nunca poderá completar o mapa. Para conhecer todas as verdades sobre os números, é preciso sair do sistema da lógica clássica. Aqui ressoa um padrão fascinante, um eco do que vimos antes no chamado paradoxo do conhecimento, onde a ciência, a partir dos seus fundamentos baseados na objetividade forte, teve de abandonar o próprio fundamento. A busca por um sistema de pensamento racional e fechado, quando levada às suas últimas consequências, acaba por se autodestruir. Tanto o realismo científico quanto a lógica clássica são sistemas que acreditam poder fornecer um relato completo e objetivo de tudo. E ambos, quando submetidos ao teste final, quebram-se sob o peso de sua própria autorreferência. Isso parece sugerir algo essencial sobre a natureza. Ela resiste a ser encaixotada de forma literal e completa em um modelo explicativo. Se a realidade não está separada da mente que a experimenta, então a realidade é, por definição, autorreferencial. Isso significa que os loops estranhos que encontramos na lógica não são apenas truques semânticos. Eles são reflexos da estrutura fundamental de uma realidade que está pensando sobre si mesma. Os chamados do absurdo, que vimos no início do episódio, começam a aparecer menos como violações da realidade e mais como expressões de sua genuína natureza paradoxal. Portanto, a busca por uma verdade final e um fechamento causal pode ser um equívoco na busca por compreender o jogo da existência. Capítulo 5. Intuicionismo. Então, se o antigo sistema operacional do realismo e da lógica clássica falharam, pelo que podemos substituí-los? Kastrup propõe rejeitarmos o princípio rígido da bivalência, isto é, de que simplesmente por algo ser conclusivamente não falso, não significa, por outro lado, necessariamente que seja verdadeiro. Para entendermos melhor, vamos fazer 3 breves comparações diretas entre a lógica clássica e essa nova lógica intuicionista, pois isso nos permitirá entender, na prática, no que implica essa mudança de paradigma que estamos discutindo. Primeiro, comecemos pelo princípio da bivalência. Segundo a lógica clássica, toda afirmação é verdadeira ou falsa. Já a lógica intuicionista rejeita essa ideia
Uma afirmação não precisa ser verdadeira se não for falsa. O intuicionista deve demonstrar separadamente a verdade de qualquer afirmação, mostrando como ela é verdadeira. Isto é, ele deve desenvolver uma intuição sobre por que ela é verdadeira. Afinal, se não existe um mundo lá fora, as verdades não são descobertas, mas invenções. Isso é análogo ao caso dos números. Pense, por exemplo, na questão de se a matemática foi descoberta ou se foi inventada. Se a matemática tivesse sido descoberta, isso implicaria que os números já existiam antes dos humanos, como se estivessem em algum lugar, apenas esperando serem descobertos. O realismo matemático é análogo ao realismo mais amplo que discutimos até agora, apenas transportado para o mundo abstrato da matemática. No entanto, desde Pitágoras, ninguém mais tem se convencido de que a realidade é fundamentalmente constituída por números. Afinal, os números parecem ser claramente uma abstração humana. Como segunda comparação, vejamos agora o princípio da teoria da verdade. De acordo com a lógica clássica, verdade é a correspondência com fatos fortemente objetivos externos. Já de acordo com o intuicionismo, verdade é a coerência interna e capacidade de construção cognitiva. Em outras palavras, nesse mundo, uma afirmação não é verdadeira porque corresponde a um fato externo. Ela se torna verdadeira quando podemos construí-la mentalmente de forma coerente. A verdade não é sobre correspondência, mas sobre coerência interna. Isso permite que a ambiguidade, a metáfora e o paradoxo sejam parte integrante do tecido da realidade, em vez de erros a serem eliminados. Vejamos agora, por fim, a terceira comparação, em relação ao entendimento da realidade. A lógica clássica impõe uma realidade literal e única, onde a contradição significa falsidade. Já o intuicionismo permite múltiplas explicações e metáforas, e assim, aceita a possibilidade de contradições verdadeiras, já que os paradoxos são inerentes. Enfim, o intuicionismo confere centralidade à intuição, a considerando como um instrumento privilegiado no processo do conhecimento. Dessa forma, a verdade deixa de ser um estado passivo a ser encontrado no mundo e se torna um processo ativo de construção mental. Ele alinha o conceito de verdade com a própria natureza da consciência, que opera não apenas através da lógica formal, mas também por meio de insights, metáforas e da capacidade de criar modelos coerentes da realidade. A intuição aqui não é um mero palpite, mas a faculdade de experimentar a estrutura de uma prova ou de um argumento coerente em sua totalidade, de forma direta, num contato com a própria realidade, e não por meio de apenas abstrações do pensamento. Em última análise, o intuicionismo nos convida a ver a realidade não como um livro de fatos a ser lido, mas mais como um poema a ser interpretado e, em certo sentido, coescrito por nós. Eu sei que isso pode soar fantasioso, mas até o final do vídeo você vai entender melhor o porquê disso. Capítulo 6. A ciência como um mito moderno. Tudo isso se conecta perfeitamente com o trabalho do historiador da ciência, Thomas Kuhn. Kuhn mostrou que a ciência não progride de forma linear e cumulativa. Ela salta entre paradigmas, visões de mundo compartilhadas que determinam quais perguntas são feitas, quais dados são considerados relevantes e quais explicações são aceitáveis. E, crucialmente, Kuhn observou que, quando os paradigmas mudam, é como se o próprio mundo mudasse com eles. Os cientistas, literalmente, começam a ver coisas diferentes. O que antes era invisível ou descartado como erro pode se tornar um dado central. Isso sugere que nossa realidade perceptiva também é um reflexo cultural da visão de mundo do nosso tempo. O fisicalismo científico não é a verdade final, é o nosso paradigma atual, o nosso mito moderno. E os eventos absurdos, as falhas na matriz, são sinais de que esse mito está começando a ruir,
e um novo está lutando para nascer. Segundo Thomas Kuhn, quando uma anomalia acontece, caso da mecânica quântica, é provável que as gerações seguintes vivenciem uma revolução científica e passem a enxergar a realidade a partir de um novo horizonte. Capítulo 7. O modelo de Carl Jung. Conforme foi dito antes, a possibilidade de entendermos a realidade como fundamentalmente mental não significa entendê-la como presa à sua ou à minha mente individual. É aqui que o trabalho de Carl Jung se torna não apenas psicologia, mas um mapa cosmológico. Para visualizar o modelo de Jung, vamos usar a analogia da ilha vulcânica. Primeiro, pensemos em nosso ego como uma ilha. Pense na sua consciência normal, no seu eu do dia a dia, como a pequena e sólida ilha em que você vive. Ela parece separada, única, e é tudo o que você consegue ver da superfície. Nós erroneamente acreditamos que somos apenas essa ilha. Segundo, pensemos no inconsciente, pessoal como a base submersa da ilha. Abaixo das ondas está o resto da fundação da sua ilha. Suas memórias pessoais, pensamentos reprimidos, sentimentos esquecidos. Ainda faz parte da sua ilha, mas está submerso, fora da vista comum. Por fim, pensemos no inconsciente coletivo como o interior do planeta Terra, um centro onde tudo se conecta. Pense no que todas essas ilhas estão enraizadas. Elas são, na verdade, picos de uma única e vasta cordilheira submarina. E todas estão conectadas em sua base por um manto planetário de magma derretido. Este é o inconsciente coletivo, uma camada compartilhada e universal da mente, um depósito de conteúdos mentais que toda a humanidade compartilha. É aqui que reside o DNA da psique humana, os arquétipos. Segundo Jung, os arquétipos são os padrões primordiais, os modelos básicos de pensamento e sentimento. Sob este prisma, os chamados do absurdo, que vimos antes, seriam como erupções vulcânicas daquela cordilheira. São a obra de um arquétipo específico que nossa cultura moderna e racional tentou exilar. O arquétipo do trapaceiro. O trapaceiro é a personificação do paradoxo, da ambiguidade e da quebra de regras. Ele aparece em piadas, trocadilhos e metamorfoses. Quando nossa visão de mundo consciente se torna muito rígida, muito lógica, muito literal, o trapaceiro irrompe das profundezas coletivas para estilhaçar nossas certezas, trazendo um solo caótico, mas, no entanto, fértil e novo, para a superfície de nossa realidade. E se você pensar bem, vai notar que a própria existência é uma trapaça. Este modelo unifica elegantemente todos os pontos que vimos até agora. Os eventos absurdos são como erupções do trapaceiro do inconsciente coletivo. A falha do realismo na física é exatamente o que esperaríamos se o mundo fosse uma construção mental. Os paradoxos da lógica são a linguagem nativa do inconsciente. A psicologia de Jung fornece uma estrutura coerente que explica por que a realidade se comporta dessa maneira estranha e onírica. Então, qual é o objetivo final de tudo isso? Jung chamou o processo de integrar nosso consciente e inconsciente de individuação, uma jornada em direção à totalidade do self. Kastrup amplia essa ideia para uma escala cósmica. Ele sugere que o universo inteiro, a mente inteira da natureza, está passando por uma individuação cosmológica. O magma do inconsciente coletivo está pressionando para cima, tentando se tornar consciente de si mesmo através de nós. Nós costumamos pensar que o futuro é sobre chips mais rápidos, naves estelares e inteligência artificial. Mas a tecnologia suprema não é a manipulação da matéria, é o domínio da mente. Se algum dia conseguirmos, provavelmente possibilidades insondáveis se abrirão diante de nós. Último capítulo. Considerações finais. A conclusão mais poderosa é talvez a analogia da realidade como um filme. Mas um tipo muito especial, no qual nós somos tanto a plateia quanto os atores.
O problema seria que nós nos perdemos tanto em nossos papéis que esquecemos que estamos em um filme. Os chamados do absurdo são como momentos em que um ator olha para o espelho no set e vê seu próprio rosto real. E por um segundo, ele exclama espantado: "Espere aí, eu sou mais do que uma simples persona." Nossa tarefa não é descobrir o enredo verdadeiro do filme, porque não existe um. O diretor nunca o escreveu. O objetivo do filme é a própria experiência. Mas como atores que agora estão se tornando conscientes, podemos mudar a história, escolhendo escrever um roteiro mais significativo. Essa nova visão de mundo reencanta o universo. Se a realidade é uma construção mental compartilhada, então nossos pensamentos, nossas escolhas e nosso estado coletivo de consciência importam direta e profundamente. Isso nos impõe uma responsabilidade imensa. Não somos vítimas de um mundo alheio e indiferente. Somos co-criadores de nossa experiência compartilhada. A nova bússola para o julgamento, como sugerido, pode não ser mais a lógica, mas talvez a estética, a busca pelo belo, por harmonia, por transformar a sua própria vida em uma obra de arte.